Slenderman, Slenderman, all the children try to run. Slenderman, Slenderman, to him it's part of the fun. Fala galera, tudo na paz? Aqui é o Oldman 27 com mais uma história para dormir. Essa história para dormir eu já contei ela antes. O problema é que o áudio dela saiu a coisa mais podre do mundo. O áudio daquele negócio. Nem com fone, não sei, áudio meu dá pra ouvir. Então eu decidi regravar esse negócio. Mas eu vou gravar. Então, não fique confuso, porque essa é a primeira parte daquele Dragão Lendário Negro. E também pra você que nunca ouviu aquele negócio da playlist, agora você vai conseguir ouvir. E também, ok. Vamos começar. Olá, meu nome é Marcos. Estou gravando isso aqui pra vocês numa cama de hospital. Não quero que vocês pensem que eu sou louco, ou muito menos riam de mim por contar disso. Mas é realmente uma coisa muito traumatizante que pode acontecer na vida de alguém. Tenho certeza que muitos de vocês morreriam, nem de medo, não suportariam como eu suportei até agora, nesse caso. Eu era um jogador de Dragon City, eu usava bastante hacks, só que um dia a Social Point me descobriu. Me baniram do jogo. Por isso eu pedi para meu amigo uma conta emprestada e não ia mais ficar usando hacks. Hacks como os de comida, dragões e joias. Então, quando eu pedi a conta do meu amigo emprestada, ele falou: eu não te dei emprestada, pode ficar com ela. Ele me disse isso num tom de voz muito assustado. Eu perguntei se havia acontecido alguma coisa. Ele falou: não, só que o meu dragão não gosta de mim. Ele vive me perturbando. Ok, aí eu já estava achando que ele ficou louco. Por isso, eu perguntei a senha e o nome do usuário. Ele me respondeu os dois. Então depois que ele me passou a conta e a senha, ele apenas disse: não irrite o dragão, porque ele pode vir atrás de mim primeiro. E tome cuidado. Então, eu ficava mais desconfiado e pensando: nossa, por que ele me usou assim? Então eu apenas gritei: toma cuidado pra trás se eu não te morder. Só pra zoar mesmo, desliguei na cara dele. Então, quando eu fui jogar no Dragon City, ele tinha muitos dragões, muitas joias de nível máximo. Eu não tinha muito o que fazer, a não ser testá-los no mundo de combate. Eu testei muitos dragões dele no mundo de combate. Mas eu então fui olhar o Dragonário, que eu não tinha visto antes. Mas quando eu fui olhar o Dragonário, tinha um dragão que eu nunca ouvi falar ou vi. Um tanto interessante. Porém, seu nome era muito esquisito. Diabo Negro. Ele era como se fosse... Ele era um dragão assim, com muitos chifres, uma aparência muito demoníaca. Ele era uma coisa bizarra. É como se você quisesse ver o demônio em pessoa. Mas quando eu usei ele no mundo de combate, ele tinha só um ataque, sangramento. Quando ele usa esse ataque, o dragão ficava com a tela preta e o dragão só ouvia gritos. Depois perdia um dos ovinhos que simbolizavam o número de dragões do oponente e não tinha mais esse ovinho, e então apareceu que o dragão foi eliminado em vez de apenas derrotado. Então deletei aquele dragão porque fiquei muito assustado. Porém, então meu PC reiniciou e quando voltei para o Dragon City, o nome do dragão havia mudado. E dessa vez o nome do dragão negro era: você não devia ter feito isso. Duas coisas necessitaram: eu vendi ele, como que ele voltou, e dois, como o nome dele se alterou sozinho. Eu estava ficando muito apavorado com isso. A coisa que mais me apavorava era a aparência daquele dragão. Então, muito assustado, eu simplesmente deletei o jogo. Nem o dragão, o jogo. E não mexi naquele negócio de novo. Porém, quando eu fui entrar num site, abriu o Dragon City. O problema é que quando eu perceber a tela de download, eu percebi que na tela do load não tinha o dragão de terra, era o dragão de fogo e não tinha olhos. E depois que carregou o jogo, porque eu não conseguia mudar a página ou dar F5, então apareceu, foi direto pro nome do dragão. E o nome do dragão dessa vez era
Você quer mesmo continuar com isso? E nas informações estava escrito: ele decide quem os vê. Ele vai atrás de uma vítima específica. Ele a perturba até sua morte. Enquanto a vítima que ele escolher não morrer, ele não para. Isso me assustou ainda mais. Então, eu fui simplesmente desligar o computador. Mas eu não conseguia apertar a tela de desligar. Porque quando eu clicava no botão da tela de desligar, aparecia um monte daqueles pop-ups irritantes do Windows. Tipo quando você vai executar tipo aqueles anúncios de ganhe um carro novo, quando você aperta, clica, abre um montão de páginas. Exatamente. Então eu decidi puxar da tomada. E ainda estava lá a imagem. Então eu simplesmente dei uma bicuda no computador. E daí ele ficou com a tela ainda acesa. Isso me deixou muito mais irritado. Porém, ele desligou depois. Pelo menos aquele computador já ia ser trocado, então eu não me importava em quebrá-lo. Mas quando eu troquei, nem pensava em entrar no Dragon City. Mas quando eu fui dormir, tive um pesadelo muito estranho. Eu estava numa sala trancada preta. Então, olhei para cima e apareceu o meu amigo debaixo de uma mesa dizendo: Não, por quê? Eu falei para ele irritar o dragão, agora ele vai vir atrás de mim também. Isso não é justo. Então olhei para baixo e apareceram 2 olhos vermelhos. Então eu fui acordado pelo barulho do meu telefone. Era meu amigo me ligando. Eu perguntei o que havia acontecido e ele disse: vem me ajudar, traga algum policial, me ajuda, ele está atrás de mim. Eu não quero morrer agora, não assim. Ele está circulando por toda essa casa por minha procura. Você irritou ele, agora ele está vindo atrás de mim. Depois vai ser você. Então desliguei na cara dele, muito irritado com a brincadeira. Então, no dia seguinte, tomei café da manhã e fiquei pensando: nossa, aquele nojento brincando comigo. Porém, tocaram a campainha. Quando atendi, era a mãe do meu amigo. Ela parecia muito triste e estava até chorando. Então, quando eu perguntei o que havia acontecido, ela me disse que meu amigo havia morrido. Então meu coração quase parou de bater naquela hora. Eu fiquei apavorado, com a boca aberta, mas eu não conseguia formar palavras. Eu perguntei de uma forma tão assustada, tipo, como foi? Falava que ele foi assassinado por algum tipo de animal. Então, ela me mostrou uma foto e fala que o corpo dele foi encontrado debaixo da mesa, pregado no chão. Isso foi a coisa que mais me apavorou. Aquele sonho, o telefone, coincidência? Ou é verdade aquilo? Ou é apenas uma brincadeira porque eu estou louco? Ou sei lá, que entrou, algum guepardo na casa dele? Muitas perguntas surgem na minha cabeça. Eu estou cada vez mais assustado com isso. Então, um dia, quando instalei o computador, fui entrar nos jogos normais que eu costumava jogar. Não vou citar quais porque eram muitos, porém, em um deles eu conheci um amigo. Eu não vou citar o nick dele aqui. Porém, eu apenas posso dizer que todos os nicks dele começavam com um D e um 4 por algum motivo. Porém, ele sempre mudava os nicks deles nos jogos. Porém, não consigo nem me lembrar dessas partes, estão muito fortes. Porém, quando a gente já tinha uma longa amizade no meio desses jogos, nunca tinha visto ele pessoalmente. E um dia ele me passou seu endereço para eu ir na casa dele. Então, quando cheguei na casa dele, eu toquei a campainha e uma voz disse: entre, Max. O que me assustou foi como ele sabia o meu nome. Ele... não sei. Eu nunca em algum momento disse meu nome pra ele, ou eu colocava meus nomes. Então, quando eu entrei naquela casa, eu estava assim, pensando em como é que ele sabia o meu nome e pensei que fosse algum problema na minha audição, que eu devo ter escutado errado alguma palavra, tipo cara, essas coisas. Porém, eu fui me aproximando, a casa era muito escura, eu não conseguia achar a porta. Porém, eu vi uma figura. E a figura piscou pra mim e falou:
que bom ver você aqui, Max. E aquele dragão estava segurando uma foto do meu amigo alguns minutos antes da morte. E também pegou uma tripa dele na minha frente e comeu. Aquilo me assustou. Então quando eu fui tentar fugir, ele apareceu na minha frente e falou: Você insiste em continuar com isso? Então eu desmaiei naquela hora. E quando acordei, estava numa cama de hospital, com o meu médico e minha mãe conversando na sala. Eles falaram que eu sofri muitos ferimentos e que um animal poderia ter... Não era possível um humano ter causado isso. Só poderia ter sido um animal muito violento. Porém, não sabe qual animal violento teria uma cidade grande. Aí ele falou que eu tenho que ficar de cama por muito tempo até me recuperar. Então, um tempinho depois, o médico pediu para eu tentar descrever o animal que me pegou. Eu fui tentando descrever o dragão passo a passo. E quando eu descrevi, ele pintou exatamente o que eu via da cabeça dele. O problema é que ele não acreditou em mim, ele até deu uma risada no começo. Eles não acreditaram. Então eu estou aqui nessa cama do hospital contando pra vocês. Mas o problema é que ele está aqui ouvindo essa história desde o momento que eu peguei essa câmera. Então estou tentando falar pra vocês que esse pode ser o meu último momento. E eu quero que vocês saibam que... O quê? Não se aproxime! Sai! Saia! Não se aproxime, meu!